E a gente sabe a alta demanda que se tem, principalmente dirigindo o maior clube do país. Lógico. Como é que é a tua troca com o Felipe Luiz? Como é que vocês conversam? O Felipe, enfim, com que frequência, se é que isso acontece, te pede um jogador para indicar ali para talvez treinar, para cobrir um buraco ali às vezes? A gente sabe que isso... Alfredo, sua copa. A gente sabe que isso muitas vezes gera aquele teste do jogador que vai e todo mundo brilha os olhos. Como é que é a troca entre vocês, entre a comissão técnica sub-20 e o Felipe Luiz? Então, o principal elo, né, entre a categoria sub-20 e o profissional é o Alfredo, né, que faz essa função e muito bem, né? Nós temos o apoio também do Marcinho, né, que nos ajuda bastante no dia a dia. O Felipe, a gente sabe que tem as demandas do profissional. Hoje a gente conversou bastante e a gente sabe a alta demanda que se tem, principalmente dirigindo o maior clube do país. Lógico. Né? Então ele planeja os treinamentos, tem a rotina, e quando ele necessita de jogadores, esse caminho é feito por meio do Marcinho, por meio do Alfredo, e aí a gente tem total felicidade de poder ceder os jogadores, né, para que a gente possa servir o profissional da melhor maneira possível, porque nós somos uma categoria provedora. Né? Então, nós estamos ali dependentes do profissional, das decisões do profissional, e tentamos ali auxiliar, ser um ponto de apoio para o que o profissional precisar. Sim. Então, hoje, eu acredito que esse fluxo de informação seja muito bem feito, né? E temos constantemente jogadores treinando na categoria de cima, na categoria profissional, e também quando os jogadores descem para jogar e receber minutagem na categoria sub-20, não tem surpresa em relação ao modelo de jogo, em relação aos princípios de jogo. É claro que se tem a dimensão estratégica de cada confronto, e nós passamos ali as características do adversário que nós vamos enfrentar para poder ter as melhores condições de neutralizar os pontos fortes do adversário, atacar os pontos fracos, né? Então os jogadores precisam ali receber essas informações, seja em vídeo, seja um dia, 2 dias antes do treinamento. Mas eu acredito que hoje nós temos ali uma boa relação, uma relação que funciona muito bem, tanto para a equipe profissional principalmente e a equipe sub-20. Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein? Quer complementar? Não, o Bruno conseguiu esclarecer tudo. Eu estou a fazer muito essa ligação entre o sub-20 e o profissional. Tenho o privilégio de estar muito próximo ao Filipe e tenho o privilégio de estar muito próximo ao Bruno. E então vou percebendo muitas vezes quais são as necessidades lá em cima, o que é que temos cá em baixo. Quando eu digo cá em baixo, na equipa de sub-20, o Marcinho faz também essa ponte, um dos assistentes do Filipe faz também essa ponte juntamente comigo. Vamos ajustando quem vai, quando é que vai, como é que vai. Depois o Filipe muitas vezes transmite-me a mim quem é que vai jogar aos sub-20, qual é a necessidade que está a ter na equipa principal. Obviamente sempre com o Boto alinhado nisto, não é? Claro. E depois o Bruno vai alimentando, como ele está a dizer, vai alimentando, é o provedor daquilo que a equipa serve. É um trabalho difícil para o Bruno. É um trabalho difícil. Imagino, lógico. Porque o Bruno, às vezes ele tem o plano A, B e C de treino. Tem que tapar buraco o tempo todo, preparado. Né? Tem que ter o plano A, B e C, porque na hora do treino pode haver um jogador do profissional que por algum motivo vai fazer uma sessão diferente ou que não vai fazer a sessão, e naquela hora tem que subir já um da equipa do Bruno, às vezes na véspera, com a carga de jogos que o profissional tem, quarta, domingo, terça, sábado, não é? Com esta carga, muitas vezes há um grupo de jogadores do profissional que não faz a mesma sessão do que o outro, porque jogou no dia anterior, não é? E são precisos 10 jogadores do sub-20, 9 jogadores do sub-20, 8 jogadores do sub-20. Então o Bruno cede 8 aqui, 7 ali, 7... Mas este é o trabalho dele. É o trabalho dele. Claro. Eu estou a dizer que não é fácil, mas é um trabalho que ele responde muito bem, que está completamente preparado para isso, faz de uma forma excelente. Não é fácil, só
de o conseguir ter um grupo de segunda a sexta que lhe permita preparar o jogo de sábado na equipa de sub-20. Essa parte é muito difícil. O Bruno sabe disso, nós sabemos disso, mas esse é o trabalho da equipa de sub-20 que está para alimentar a equipa profissional. E por isso a gente tem essa necessidade de ter os princípios de jogo bem estabelecidos, né? Porque pode ser que um jogador que esteja comigo só 2 dias na semana e vá jogar a maior parte do tempo do jogo. Então ele tem ali alguns treinamentos no profissional. Então, se eu quiser fazer uma ideia completamente oposta do profissional, esse processo absolutamente não funciona. Sim. Mas eu sabia dessa condição antes mesmo de ser contratado. Aliás, eu me preparei quando para falei com isso. o Bruno, eu mostrei-lhe o pior cenário de todos e Exato. logo. Isso é marketing, ó. Não, foi. O pior é esse. Ele pode confirmar. Este é o pior cenário, não é? Sim, sim. Tivemos o exemplo agora com o Salles para o Mundial. O Salles foi para Porto Alegre com o grupo do futebol profissional e depois veio mais cedo de Porto Alegre. Estamos a falar, isto foi público, estamos a falar claramente que tinha Varela, Emerson Royal e Salles. O Emerson Royal estava com um problema físico. Quando o Emerson Royal pôde ser opção para treinar lá em Porto Alegre, o Salles deram o Salles no avião e veio para ter mais um dia, neste caso mais um dia com o Começou Bruno. a treinar na quinta. Né? Isso, para poder jogar no sábado. Mas é a vida do treinador de sub-20 do Flamengo. E o sub-20 pega do sub-17, imagina, eventualmente, né? Eventualmente sim, menos, né? Porque hoje nós temos um elenco bem grande no sub-20. Mas já houve a necessidade da subida de jogadores do sub-17. O Ria Roberto é um exemplo, né? Isso. É de um jogador que a gente já vislumbrava potencial, mas mediante uma necessidade ele veio trabalhar conosco e tem se desenvolvido muito bem. Por isso, progressivamente, tem a tendência de receber cada vez mais minutos na categoria sub-20. Legal. Esse trabalho essa parte do trabalho deve ser a parte mais difícil, sem dúvida, né? De você ter que fazer ser plano A, B, C, às vezes D. Sim. Né? Quantos jogadores, desculpa, só para complementar, quantos jogadores você hoje no Sub-20 trabalha? 50? Não chega a isso. São 40 jogadores. Não chega a isso, 40 jogadores, quase isso. Contando com os goleiros, Sim, né? sim. Contando com os goleiros hoje, nós tivemos algumas saídas, né? Mas são ali por volta de 40 jogadores. E é um trabalho conjunto entre a minha figura, o Ricardo, meu assistente, e o Léo, também, que era o treinador do Sub-18, que estava na categoria no momento que eu cheguei. Sim. E que tem nos ajudado bastante. Às vezes, quando nós estamos com o grupo cheio, não tem jeito, né? O futebol ainda é 11 contra 11. Então, o Léo trabalha esses jogadores de uma forma compensatória em outro campo, né? E quando o profissional pede, a gente já tem todo o cenário preparado, né? Se pedir um jogador, nós estamos preparados, 2, 5, 10, como já teve essa necessidade. E eu consigo lidar bem com isso porque trabalhei a maior parte da minha carreira em elencos profissionais. Então, eu era quem fazia essa demanda para a base, né? E também já trabalhei em categoria de base há 10 anos atrás, em que eu trabalhava ali como na categoria provedora, né, para servir o profissional da melhor maneira, que era o sub-20 do Atlético Paranaense. Então, como eu tenho esse conhecimento, para mim não foi uma novidade, né, e a gente consegue fazer bem e executar bem o trabalho. Ótimo. E como é que vocês trabalham a cabeça do atleta que vai lá pro profissional, tem muitas oportunidades, e desce... E sobe, e desce, aí às vezes se frustra, às vezes fica muito feliz, às vezes se frustra. Como é que é pra vocês? Especialmente na primeira, eu acho, né? Depois o cara vai aprendendo. Essa é a parte mais desafiadora, principalmente nessa faixa etária, né, de 18 a 20 anos, que é você gerir expectativas. Porque eu costumo dizer que o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de lidar com frustração. Então, se ele coloca o nível dele de expectativa lá em cima e essa expectativa não é atingida por algum motivo, sim, isso pode se tornar frustração. E a partir do momento que se tem a frustração, ela é inimiga da alta performance, do alto desempenho. Perfeito. Então, nós temos que explicar, e eu procuro fazer bem esse papel, de explicar o cenário como um todo para o jogador, né, para que ele possa ter o mínimo de surpresa possível e a gente possa gerir
da melhor maneira a expectativa dele, né? Então, essa subida para o profissional hoje, ela é constante, mas não significa que o jogador está já no profissional ou que ele pertence ao elenco de profissionais do Flamengo. Então, essa vivência, por um lado, se bem trabalhada, ela é boa, porque a partir do momento que o jogador está ali, ele vislumbra uma possibilidade, ele pode adquirir um pouco mais de confiança, um pouco mais de ambição de querer se desenvolver, mas também, se ele joga a expectativa lá em cima e por algum motivo essa expectativa não seja atendida, ele pode se frustrar. Então, nós temos que explicar para ele o melhor cenário, e isso é de maneira frontal, olhando no olho, estabelecendo ali a verdade, o fato para o jogador, para que ele possa lidar com essa situação da maneira mais madura possível, né? E conseguir usufruir dessa possibilidade de treinar no profissional como efetivamente uma oportunidade de crescimento. Não significa que ele já está lá, mas quantos e quantos jogadores não queriam, não tiveram a ambição de trabalhar numa categoria profissional como a do Flamengo, né? Sim, então, o jogador precisa se provar todos os dias. É verdade. Porque uma situação que eu falo muito com eles é que eu já trabalhei em cenário profissional na Série D, na Série C, na Série B e na Série A. É a grande realidade do futebol Já brasileiro. trabalhei fora do país. E já peguei muitos jogadores oriundos de bases de gigantes do futebol brasileiro e internacional que, por algum motivo, estão lá na Série D, estão lá na Série C, na Série B. Sim. Então, eles têm que gerir da melhor maneira para que eles possam se preparar de maneira adequada, se desenvolver, para poder ter o preparo suficiente para absorver as necessidades que qualquer categoria profissional vai demandar deles. Entendi. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link está aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste para cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!